Não foi possível implantar a lente intraocular. E agora? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítreo, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também algum comentário sobre alguma dúvida que você possa ter em relação às doenças da retina ou alguma outra curiosidade da área da oftalmologia. No dia de hoje eu vou aproveitar para responder a pergunta de um seguidor, mas é o tipo de situação que causa preocupação para todo mundo. Afinal de contas, passar por uma cirurgia não é uma coisa muito fácil e quando falamos em cirurgia no olho, muitas pessoas inclusive já ficam com medo antes de saber como é o procedimento. Felizmente, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, a tecnologia, a técnica da cirurgia de catarata avançou muito nas últimas décadas e atualmente é uma cirurgia bastante segura, sendo a taxa de complicações graves da cirurgia de catarata muito abaixo de 1%. Na realidade, as grandes complicações, como por exemplo a endoftalmite, que é uma infecção dentro do olho, ou então uma hemorragia expulsiva, que é uma hemorragia grave que pode acontecer durante a cirurgia, são extremamente raras, acontecendo muito menos de uma em cada 1000 cirurgias. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma complicação que também não é muito comum, mas é bom explicarmos para que vocês entendam também como funciona a cirurgia da catarata e quais são os objetivos da cirurgia. Eu vou ler para vocês a pergunta deste nosso seguidor. Oi doutor, meu irmão fez a cirurgia de catarata avançada, estava branca e dura e o médico não quis colocar a lente e não explicou direito o porquê. O senhor pode explicar esta situação? Então, como nós podemos ver nesta pergunta, a catarata deste paciente era uma catarata bastante avançada. Isso nós percebemos porque era uma catarata branca. As cataratas brancas, quando o cristalino chega a ficar branco, é o que nós chamamos de catarata total. É uma catarata que atrapalha muito a visão da pessoa, geralmente a pessoa não enxerga mais do que vultos ou apenas tem percepção de luz quando está com uma catarata branca. E em pacientes mais jovens ou às vezes quando a catarata vem mais rápido, até pode existir catarata branca que também é mole, mas muitas vezes a catarata branca também é uma catarata bastante dura. E isto faz com que a cirurgia não seja uma cirurgia tão fácil, não seja uma cirurgia tão simples. E aqui, como nós podemos ver pela descrição do caso, houve alguma complicação durante a cirurgia que impediu o implante da lente intraocular. E falar sobre complicação de cirurgia não é uma coisa fácil nem para pacientes e nem para o médico. É claro que na hora de fazer uma cirurgia, todo mundo quer que o resultado saia da melhor maneira possível e também da forma mais rápida possível. Mas às vezes as coisas não saem exatamente como planejado e parece que foi o que aconteceu na cirurgia deste paciente. Nós podemos ver que realmente era um caso mais complicado, era uma catarata já total, uma catarata muito dura e neste tipo de situação realmente é um pouco mais comum acontecerem as complicações. Como vocês sabem, catarata acontece quando o nosso cristalino, que é a lente natural que existe dentro do olho, acaba ficando opaca. Quando o cristalino está opaco, ele não permite a passagem da luz de forma adequada para dentro do olho e a imagem não consegue se formar corretamente na retina. Então nós fazemos uma cirurgia onde é feito um corte muito pequenininho, é aspirado o cristalino que está opaco, que é a catarata, e no lugar do cristalino que foi aspirado é implantada uma lente artificial de acrílico, que vai fazer o papel do cristalino que não estava mais funcionando. Porque o cristalino, como é uma lente, ele possui um grau e o objetivo dele é fazer com que a imagem se foque na retina. Se nós simplesmente tirarmos o cristalino e deixarmos sem lente, a visão vai ficar muito embaçada. Claro que depende de cada caso, mas é como se, por exemplo, faltasse um óculos de 10, 12 graus, às vezes até mais, na frente do olho do paciente. A não ser em pacientes que têm uma miopia muito alta, onde o grau da lente implantada pode ser bem mais baixo, que às vezes a visão não fica tão embaçada, mas geralmente não há como deixar o paciente sem lente intraocular. É claro, isso poderia até ser corrigido com uma lente de contato, com óculos, mas não é o tipo de coisa que é feita naturalmente hoje em dia. Antigamente sim, não existiam lentes intraoculares para serem implantadas após remover a catarata, então o paciente era deixado afásico, ele era deixado sem lente intraocular. Mas aí então ele tinha que usar aqueles famosos óculos fundo de garrafa, porque era uma lente muito forte que era colocada
para poder enxergar na época em que se operava a catarata sem lente intraocular. Mas hoje em dia, então, após a aspiração da catarata, nós realmente implantamos uma lente dentro do olho e esta lente vai ficar lá o resto da vida. O que pode acontecer em alguns casos mais complicados é uma perda do suporte que nós utilizamos para apoiar a lente, que é a cápsula do cristalino. Ou seja, nós preservamos uma película que envolve o cristalino, que é o saco capsular, e nós implantamos a lente dentro do saco capsular. Em alguns casos de uma complicação chamada ruptura da cápsula posterior, onde se perde o suporte posterior desta cápsula, nós podemos optar por implantar uma lente no sulco, que é acima da cápsula anterior, o que não é o ideal, mas é uma coisa bastante adequada e que dá um resultado ótimo na grande maioria dos pacientes. É claro que algumas lentes mais sofisticadas, como as trifocais, bifocais, lentes tóricas, não podem ser implantadas de forma correta no sulco. Então, para isto, é necessário preservar a cápsula posterior. Mas aqui no caso descrito, eu acredito que tenha havido uma perda do suporte da cápsula posterior e também da cápsula anterior, o que ocasionalmente pode acontecer, porque alguns pacientes têm também o que nós chamamos de fragilidade zonular, ou seja, esta cápsula pode acabar se soltando durante a cirurgia e aí realmente nós não vamos ter onde apoiar a lente. E nestes casos onde não existe suporte de cápsula nem anterior nem posterior para implantar a lente, nós vamos ter que achar então uma outra solução para o caso deste paciente. E aí existem várias técnicas disponíveis para que isto possa ser solucionado. Uma que era muito utilizada antigamente é a colocação de uma lente de câmara anterior, ou seja, é uma lente que é apoiada em cima da íris, o que pode ser feito. Atualmente nós temos feito muito a sutura escleral da lente, ou seja, é uma lente que vai ficar mais ou menos na mesma posição que ficaria dentro do saco capsular, mas como não existe mais a cápsula para segurar a lente, nós vamos ter que passar fios e amarrar esta lente dentro do olho do paciente, o que é um procedimento relativamente delicado e não são todos os cirurgiões que estão acostumados a fazer esse tipo de intervenção. Também existem as lentes Artisan e Artiflex, que são lentes que são presas na íris. Existe também a técnica de Yamane, que passa as patinhas da lente dentro da esclera, que é a parte branca do olho. Então é interessante dizer que mesmo que o paciente tenha ficado afásico, ou seja, sem a lente na primeira cirurgia, na grande maioria dos casos é possível fazer uma outra cirurgia para tentar implantar esta lente, seja amarrando, seja colocando em cima da íris, seja prendendo na íris. E isto faz com que a visão do paciente melhore muito. A não ser em casos extremos, onde possa haver alguma outra doença, como por exemplo o paciente tem uma córnea que não permite mais alguma cirurgia, ou às vezes a retina está com algum problema, onde até pode ser optado em deixar o paciente sem a lente. Mas na grande maioria dos casos, quando não é possível implantar uma lente de forma convencional, então nós podemos optar por alguma destas outras técnicas que vão fazer com que o paciente possa melhorar a visão através da lente intraocular. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.